E seja bem-vindo ao projeto 1234, meio-dia e 34, de segunda a sexta. A gente traz para você a possibilidade de você estar mais em contato com estratégias, com pensamentos, com mindsets, com planejamentos que façam com que você possa conciliar vida pessoal, profissional, olhar para todas as áreas da sua vida, realmente trazer mais qualidade para a sua vida, melhorar a sua versão, fazendo com que a sua vida, a vida da sua família, a vida do mundo à sua volta possa de verdade desenvolver. Então é um prazer todos os dias estar aqui. Eu, Fernanda Fernandes, vou neste dia, que é uma quinta-feira, conversar um pouquinho sobre a sua vida familiar, sobre a nossa vida familiar, sobre as nossas pelejas, como diz o bom mineirês, e realmente trazer reflexões importantes para essa tarefa que nós temos, não só enquanto pais e mães, mas enquanto seres humanos viventes aqui nessa terra. Porque eu falo o seguinte: todo ser humano tem família, não é mesmo? Não tem um indivíduozinho que não tenha uma família para chamar de sua. Existem alguns casos onde as pessoas se excluem ou excluem outras pessoas. Isso é muito mais comum. Ixi, fui arrumar, piorei, peraí. Isso é muito mais comum do que em verdade a gente sabe, a gente entende. Ah, hoje tem gente que está em alfa, né? A Adriana, quando tá com a sua neta, fica em alfa. Mas realmente é importante a gente começar a observar isso, né? Quando todo mundo nas suas famílias tem histórias e histórias. Tem histórias que a gente sabe, que a gente acompanha, que a gente acompanhou. E tem histórias que são evitadas. Algumas que a gente presenciou, outras não. Tem histórias que nunca foram ditas. Tem histórias que nem seus pais não conhecem da história da sua história. Existem muitas coisas que ficaram no âmbito do que a gente fala que é o segredo. A gente já conversou aqui em alguns momentos sobre essa questão do segredo, mas hoje a gente quer trabalhar num outro contexto que tem a ver com esse contexto da exclusão. Bert Hellinger, através das constelações familiares, deu ainda mais ênfase para a observação desse fenômeno da exclusão nas famílias. Muitas das vezes, as famílias segregam determinadas pessoas por entender que essas pessoas não devem estar num convívio com os seus familiares. E existem personagens muito importantes que às vezes são relegados à impossibilidade de estar em família. Existem alas inteiras, às vezes, de uma família que são excluídas. Existem algumas questões que são de ordem histórica,
mais ligada social, mais ligado financeiro, mais ligado a questões emocionais, a traições. Existem problemas ligados a mortes, ligadas a medos. Existem muitas possibilidades. E a mais importante, né, pelo menos dentro do que eu vejo no dia a dia, mais importante em termos quantitativos na minha clínica, né, tem a ver muito com lealdades, né? A gente deixa de conviver com determinada pessoa porque a mamãe brigou, porque o papai brigou, porque a minha avó não gosta, porque a minha mãe fala mal. E muitas das vezes, das famílias trocadas, né, é um chumbo grosso. Mas dentro de uma mesma linhagem existem exclusões sérias que geram algumas necessidades de que nossos filhos, nós mesmos, ocupemos determinados lugares que faltam. E nem sempre essas exclusões, elas são feitas de forma tão pesada e negativa. Mas às vezes há a negação da existência de uma pessoa, alguma criança que nasceu e morreu num determinado momento onde isso não era tão relevante, né? Onde hoje a gente dá uma ênfase à criança que há alguns anos atrás não existia, não, minha gente. Antes as pessoas, né, o histórico dessa coisa de comemorar 1 ano de idade tem muito a ver, né, com essa questão da criança vingar, da criança realmente chegar a uma determinada idade com vida. Então, muitos casos de exclusão na história familiar também tem a ver a negações da existência de uma parte da história, omissões feitas sobre determinados fatos, sobre determinados eventos importantes. Então, muitas das vezes, as famílias negam a existência de um parente, às vezes mais próximo, às vezes mais distante, por questões morais que foram estabelecidas como regra e parâmetro para aquela família e aquela pessoa não enquadrou. Um exemplo clássico disso e que a gente deve sim realmente relembrar várias vezes, né? Nós temos aquele filmezinho, eu já comentei sobre ele aqui em alguns momentos por causa de um monte de coisa, né? Mas ele é recheado de leis sistêmicas, então eu vou realmente dar referência dele novamente em diversos aspectos, porque ele é um filmezinho de fácil digestão, né? Não é esses dramas que são filmes mais densos, falando da emoção humana, mas nós temos várias animações que falam das emoções humanas numa linguagem mais leve, numa linguagem mais acessível, mais gostosa da gente ver. Então, esse tema exclusão, ele é trabalhado de forma muito interessante ao longo desse filme, que é A Vida é uma Festa. Viva, a vida é uma festa. Que é realmente sem aí intenções de dar spoiler, mas eu acho que eu já falei desse filme tantas vezes que eu acredito que todos vocês já devem ter visto em algum momento esse filme, porque é um dos filmes que eu mais indico. Eu amo essa animação. Viva a Vida é uma Festa retrata a história do menino que quer quebrar os padrões de lealdade da família com relação a
crença de que a música perverte, que a música tira as pessoas do caminho reto. Então, é uma família que era uma família de músicos e que, num determinado momento, virou uma família de sapateiros. E que se orgulhavam muito de ser sapateiros, nenhum problema com sapateiros, né? Principalmente quem mora na cidade de Perdigão não pode ter problema com sapateiro, nem Nova Serrana. Bom, a questão do filme é que o menino acaba tendo que fazer essas coisas escondido, porque ele é um mandatário familiar do retorno desse excluído. Ele vem com um desejo com relação à música que o faz criar uma série de circunstâncias na vida para que ele possa de verdade estar junto à música. Então, ele esconde, ele tem um lugarzinho na casa que ele esconde, né? O violão, ele esconde os discos, ele esconde a adoração dele por um ídolo. E a trama se desenrola toda em função disso. E sem querer dar tantos spoilers, mas explicando o ponto que vocês devem observar se vocês não viram. E fazendo relembrar aqueles que já viram, o ponto importante é que realmente essa música, em algum tempo, representada por um determinado membro, foi vista como negativa porque entendeu-se que este indivíduo, por causa da música, abandonou a família. Coisa que a história vai se desenrolar para explicar o que aconteceu ou não aconteceu, né? Mas o mais importante é a gente observar que, assim como se dá nesse filme, se dá de forma muito pesada, às vezes mais conscientes, às vezes mais inconscientemente, com relação às nossas vidas aqui no mundo real, né? Que o filme não é uma invenção. Esses filmes dessa nova leva aí das animações são filmes que trazem verdades científicas, verdades estudadas pela psicologia, pela neurofisiologia, pelas ciências humanas de uma forma geral, para levar para as crianças conteúdos que vão levá-las a gerar um certo entendimento de vida dentro de uma possibilidade digestória ali, né? Que seja digestível, vamos falar assim, para criança, né? Porque a gente tem tanta bagunça, né, na televisão, tanta futilidade em alguns animados, né, em algumas animações, em alguns filmes, em alguns desenhos, que realmente eu acho que a gente precisa urgentemente oferecer, né, para os nossos filhos, para as pessoas da nossa família, algumas coisas a nível cultural, a nível de orientação um pouco mais qualitativas. Então, na verdade, essa história da exclusão, ela está extremamente clara dentro do filme e dentro da cultura mexicana. Eu acho que aí que entra, né, a escolha dessa cultura mexicana para ser palco desse tema, dessa história, é que dentro dessa cultura, eles entendem que eles têm que, a cada 2 de novembro, né, a cada Dia dos Mortos, e eles reverenciam os seus mortos, lembram dos seus mortos, ativam as memórias desses mortos nas pessoas que estão chegando na família, nos filhos, nos netos, nos bisnetos, de forma que alimente a alma desse morto da família.
porque esse alimento dessa alma, essa lembrança, os leva a manterem-se vivos num outro nível de vida, né? Numa organização fora da matéria. Então, nesse mundo das almas, as pessoas só continuam existindo se elas forem lembradas. E este morto específico, que é o excluído desse filme, ele é pai da anciã, da mulher mais velha daquela família. E aí, realmente, ele está no momento muito singular de deixar de existir, porque ela, que era a única pessoa que o lembrava, já está com a sua mente já fraquejando, e às vezes lembra, às vezes não lembra, e aí ele já tem algumas dificuldades de estar lá no plano extrafísico. Então é um convite novamente ver esse filme para que a gente possa refletir, mais do que uma questão real, né? Porque é de uma outra cultura, uma outra religiosidade. Não nos importa aqui dizer o que é certo ou o que é errado dentro do contexto religioso. Nós só estamos aqui querendo fazer uma referência a uma coisa que acontece psicicamente em nós. Muitas famílias geram a exclusão para o inconsciente de elementos que foram vitais em outro momento sócio-histórico naquela família, por algum motivo de lealdade àquelas pessoas que eles estão servindo naquele momento. Então, no caso do filme, esse excluído era um pai, né, que havia aí abandonado a família. E as consequências dessas coisas na nossa vida são muito, muito pesadas. Eu não quero entrar em muitas questões técnicas aqui com relação à exclusão, mas é muito importante que a gente fale algumas coisas de ordem muito prática que acontecem de forma muito corriqueira nas nossas histórias. É muito comum, não é mesmo? As nossas famílias estarem envolvidas aí com determinadas raivas, determinadas situações onde um e outro se sente prejudicado nas famílias e acaba excluindo determinadas pessoas. É muito, muito comum. Mulheres que engravidam de determinados homens e até às vezes se consorciam com eles. E não dá certo a situação. Esses homens acabam não participando da vida dos filhos. E aí é o que eu falei no começo. Às vezes é por uma questão real de vontade de se excluir. A pessoa não se sente parte daquela história. Mas existem casos onde as mulheres provocam essa exclusão. Elas começam a falar mal desses homens que não ficaram. Elas começam a fingir que não existiu. Existem casos de mulheres que não colocam o nome do pai. Isso aconteceu muito em algum outro momento. Hoje já é algo que, salvo engano, é mais difícil de acontecer, porque, na verdade, as leis são um pouco mais rígidas em relação a essas questões escriturárias, mas ainda existe, né?
quando se nega determinadas informações de forma muito sólida, é difícil de conter isso, né? Mas é muito importante a gente entender que no momento em que eu nego a figura paterna ao meu filho, ou a minha filha, né? Não estou falando em termos de gênero, isso vai causar nesta criança, neste jovem e nesse adulto, uma lacuna, um buraco. E esse buraco pode levá-lo a escolhas leais, desorganizadas. Porque se quando a gente tá pai e mãe com as crianças, se tem um mais forte, mais de uma energia mais presente, a família dessa pessoa, ela acaba sendo a família eleita daquele filho. Imagina quando não tem a família do pai para poder conviver. Não estou aqui dizendo e fazendo uma apologia de que todos os casamentos acontecidos aí em situações adversas como essa que a gente comentou tenham que se manter no papel por toda a vida, em nome dos filhos, blá blá blá. Não, ninguém está falando isso. Pelo contrário, eu afirmo isso categoricamente em muitos momentos, né? Eu sou uma Santo Antônio de carteirinha, né? Eu aprendi isso como das minhas terapeutas e replico isso porque eu acho que isso é extremamente importante. Entendi isso técnica e teoricamente. Sou uma defensora dos casamentos, da perpetuidade dos casamentos, porém, contudo, no entanto, todavia, não posso negar que algumas relações são entre dois adultos que decidem estar casados, às vezes são muito piores para a estruturação emocional dos filhos do que um comportamento de separação. É assim. Existe gente que não tem maturidade nenhuma para manter casado, gente. Para se manter casado, é necessário um nível de maturidade alto. É preciso ser gente grande. É preciso amar mais do que gostar. É preciso um nível de entendimento e de aceitação do outro ser humano de forma muito profunda. Então, em verdade, não há problema em os indivíduos se separarem, muito pelo contrário, em alguns casos é indicadíssimo para se ver se salva essas crianças. O que a gente não pode, em hipótese alguma, negar é a convivência com a família. Então, se eu me separei do meu marido, eu me negar, impedir que o meu ex-marido leve meus filhos para casa deles. Né? E se eu separei, eu não posso negar ao meu primeiro marido de que ele realmente vá, primeiro, segundo, terceiro, né? Aqui eu falei ex no sentido para generalizar qualquer marido. Mas, como eu só fui casada uma vez, eu não posso negar realmente que eu não posso fazer isso. Eu não posso negligenciar essa parte que é dele, que faz força na sua alma para acontecer. Então, se eu excluo alguém do convívio dos meus filhos, da minha família, em algum momento, em algum membro ou membros, mas mais claramente acontece em um membro,
aquele retorno daqueles desejos, daquelas formas de ser, daquelas trejeitos, daquela vontade, daquele comportamento daquele que foi excluído. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque a partir do momento que é pai, que é mãe, porque eu conheço alguns casos também, né, de mães que saem de casa, mães que somem para lá e que os pais impedem que os filhos vão procurar. A gente tem os casos das crianças e dos jovens adotados, que lhe é negada a possibilidade de convivência com os membros da sua família biológica, então é tudo excluído. Então não dá para você excluir. Quando você exclui uma parte da família, você exclui uma parte do seu ser, que fica pulsando aí, querendo retornar. Alguma pergunta até aqui? Ou tá digerível? É um tema mais denso, né? Sempre que a gente encontra, né, uma mãezinha que fala assim, quantos filhos você tem? Aí a mãezinha fala assim, tenho 2. E aí a gente conversando, aí a gente fica sabendo que a pessoa engravidou em um determinado momento, às vezes antes, às vezes depois desses outros que vingaram, e fala assim, mas quando meu filho morreu, aí a gente fica assim, meio perdido, né? Fala assim, mas você falou dos 2 filhos, você falou o que eles fazem, onde que eles moram, o que acontece, mas que hora que ele morreu que eu não entendi, né? E muitas das vezes aí a gente descobre que tem alguns natimortos, tem alguns abortos, tem algumas situações que não são colocadas, que não são relatadas, que no dia a dia não aparecem. Sabe aqueles cordõezinhos, né, de filhos, de carinhas, de bonequinhos? Teve uma época que foi uma febre. Eu lembro que quando o Alan nasceu, era uma febre. Aqueles cordões com um monte de bonequinhos. Aí eram os bonequinhos mesmo, não era só as carinhas, não. As carinhas duram mais, né? É menos modinha. Mas eu lembro que na época tinha uns cordões muito bonitos, né? De ouro e tal, mas era uma joia carinha, né? Não era todo mundo que comprava. Mas em geral não aparece nessas joias aqueles filhos que morreram cedo. E aí a gente fica pensando, gente, mas sim, foi uma pessoa que nasceu, mesmo que tenha durado poucas horas. Você teve a experiência da gestação, você teve aquele filho foi desejado, foi escolhido o nome muitas vezes, foi definido alguns projetos para que ele assumisse dentro do lar, para ajudar, organizar, orientar, desenvolver. E às vezes a gente, né? E aí muitos de vocês podem já ter até algumas pessoas que vocês conhecem que fizeram isso, que usam às vezes um cordãozinho contando aí apenas com os filhos vivos. Isso se dá, lógico, muito com aqueles filhos que são natimortos ou abortos, né? Lógico, quando um filho vive alguns anos, é lógico que isso não vai acontecer, porque todo mundo viu que era filho, todo mundo conviveu e tudo. Não tem jeito de esquecer, de relegar para a exclusão de forma tão simples, né? Mas acontece em casos de desavenças. Quando eu desejo esconder aquele filho, quando eu desejo de alguma forma negar que aquela figura existiu por algum motivo que, né, não adianta a gente se delongar aqui. Mas
o que eu queria que ficasse fortemente gravado para vocês, e se vocês têm dúvida, por favor, me façam perguntas sobre essa questão da exclusão. O que precisa ficar claro é realmente que o que foi excluído em algum momento vai voltar na sua descendência. O que você excluiu de alguma forma vai emergir novamente em algum ponto dessa sua descendência. Então, é muito melhor você fazer as pazes com isso, é muito melhor você gerar uma negociação, né? Principalmente nos casos que eu acho mais pesados, mais doloridos, que são os casos de separação, onde um dos dois é relegado ao esquecimento naquela história, naquela família. Que a gente possa começar a relativizar, ressignificar essa história e comece a dar lugar a essas pessoas que foram excluídas. Porque isso pode ser a grandiosa causa de determinados sintomas que aparecem em você, sintomas físicos, psíquicos, emocionais, que aparecem em você, nos seus filhos, nos seus esposos, porque nós ou algum elemento da nossa ancestralidade excluiu determinada pessoa, determinado membro, determinada parte da família. Então, é um tema importante para a gente começar a trabalhar o que a gente vem chamando de profilaxia das desestruturas familiares, né? Então, que a gente possa realmente começar a se posicionar de forma melhor, se posicionar de forma mais saudável emocionalmente. E uma das coisas que é um dos pontos que você precisa olhar, que todos nós precisamos olhar, é para essa temática da exclusão. Me vem um outro exemplo, né, com relação àquelas pessoas que por algum motivo foram presas, porque mataram alguém passionalmente ou por causa de uso de droga. Essas pessoas muitas das vezes são excluídas da história desses outros meninos que vão nascendo. Então, cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com o que exclui, porque o que é excluído volta. Eu sei que você não quer que aquela desorganização volte. Eu sei que você não quer que alguma situação mais drástica volte. Então, a melhor saída que a gente encontra tecnicamente para isso é começar a incluir. Incluir não quer dizer morrer de amores, tá bom? Incluir não é abraçar, beijar, achar lindo. Não. É, na verdade, respeitar. Saber que aquela pessoa já fez coisas que a gente não se orgulha de estar na mesma família, que a gente não gostaria que nossos filhos convivessem, mas que a gente sabe que não dá para fugir de uma realidade que é nossa e a gente deve aceitar a realidade tal qual ela se apresenta, desse jeitinho. O mais importante é a gente não ser conivente com o erro, mas a gente manter incluído aquele membro que erra. Como eu gosto muito de lembrar, é o exemplo do copo de leite derramado em cima da mesa por uma criança que não tem habilidades muito grandes para isso. Erro, é um erro derrubar o leite em cima da mesa de café ou suco na mesa do almoço. Não é um erro, é uma inabilidade, é uma imaturidade, é uma desorganização que aquela criança ainda tem. E aí, quando a gente começa a rechaçá-la por causa da sua inabilidade, a gente vai acabar rechaçando também muitas coisas boas que essa pessoa tem. Então, seja a parte boa, seja a parte ruim, ela vai retornar
de uma forma ou de outra. Então eu queria muito convidar vocês a realmente pensar muito nisso, carinhosamente, e já que não apareceram, né, aí outras perguntas, eu me permito um último exemplo, que é um fato que eu me impressionei muito quando eu aprendi isso, né? Que é muito perigoso também, e a gente não sabe, que quando alguém é assassinado na nossa família, esse sujeito que matou, ele passa a ser um membro familiar. Não é bem esse o termo, mas só para você entender. Ele vai fazer parte ali da estrutura vital daquela família, porque ele arbitrou sobre a não existência de alguém ali naquele círculo. Então nós estamos eternamente ligados àquele sujeito que matou alguém, que é ou era das nossas famílias. Então, a exclusão disso, o entendimento de que aquele era um sujeito mau, ruim, horrível, corruptível, blá, blá, vai fazer com que a gente traga algumas coisas para ficar guardada inconscientemente, que em algum momento, através de alguma pessoa, por lealdade àquele membro ancestral, vai aparecer de novo na sua vida e você não gostaria que isso acontecesse. Mas é isso. Nós chegamos a mais um final dessas reflexões aí do 12h34, convocando você a vir novamente amanhã, a estar aqui de segunda a sexta, 12h34, e amanhã, para quem está chegando agora, amanhã é dia de pensar em casais, sexta-feira, não perca. Independente se você é casado ou não, saber dessas coisas é muito importante. E amanhã, especialmente, eu vou falar de um assunto importante para quem ainda não casou, para poder entrar na história de forma assim mais organizada, tá bom? Queridos, um beijo grande para vocês. Hoje nós falamos sobre a exclusão na história familiar, sobre alguns segredos que são mantidos e escondidos, e vamos continuar aí todos os dias da semana útil, de segunda a sexta-feira, ao 12h34, trazendo conteúdos aqui para você, para que você, a sua família, a sua profissão possam se elevar a níveis mais estruturados e você possa viver mais em paz, em harmonia na sua casa. Um beijo grande para todos vocês e até amanhã.